alegria grande estar aqui mais uma vez nesta casa, onde a gente encontra amigos e faz amigos novos. Um amigo de longa data aqui ao nosso lado, né? Quanto tempo a gente já trabalha junto na causa espírita. Nós nos propomos hoje trazer um tema muito interessante, intitulado Com Jesus Dói Menos. É um trabalho que a gente que estuda e sempre está tentando entender mais os ensinamentos de Jesus, sabe que Jesus nos atende sempre que nós precisamos. Mas existe também esse lado das pesquisas científicas, e houve uma pesquisa muito interessante, que eu vou tentar passar para vocês, sobre essa questão de que quando nós estamos com Jesus, as nossas dores diminuem. E eu vou passar para vocês, para que nós consiga realmente, não que precisasse, mas que a nossa fé já é, né, a gente acredita nisso, mas reforça. Sempre o que vem reforçar é melhor, ajuda mais. Então vamos lá. Eu vou ter que, todo mundo consegue enxergar bem aqui, né? Eu vou usar bastante, porque eu vou trabalhar com experiências científicas, então vou mostrar alguns detalhes ali que é importante vocês prestarem atenção. Então vamos lá. Começamos com aquele ensinamento de Jesus, quando ele diz assim: vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos, e eu vos aliviarei. Como é que a gente entende esse ensinamento de Jesus? Vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos, e eu vos aliviarei. Tem pessoas que entendem que ele tem que encontrar Jesus. Mas esse encontrar Jesus, ele não pode ser físico. Jesus não vive mais entre nós fisicamente. Então eu não consigo estar próximo a Jesus, olhando ele como eu estou olhando a vocês e vocês a mim. Isso não tem jeito. Então nós pensamos assim, mas então eu vou me encontrar espiritualmente com Jesus. Isso é possível daqui a alguns milhares de anos. Porque Jesus está numa escala evolutiva muito maior. E nós estamos num nível evolutivo muito distante de Jesus. Então fisicamente, materialmente eu não consigo, espiritualmente eu consigo entender através de vários emissários dele as coisas, mas estar junto com Jesus eu não consigo. Então o que Jesus quis dizer? Vinde a mim. Ir a ele. Ir ao que então, se eu não tenho um encontro direto? Jesus quis dizer, esse vinde a mim, venham ao encontro do que eu ensinei. Né? Então, venham ao encontro daquilo que Jesus ensinou, que é ler o que está no Evangelho, aprender e praticar. Então, praticar aquilo que Jesus ensinou. Então, se eu vou ao encontro, todos nós que estamos aflitos, daquilo que Jesus ensinou, viver de acordo com o que Jesus ensinou, as nossas dores se aliviam. É isso que ele quis dizer para nós. Então, muitos ficam na expectativa de ver, de se aproximar de Jesus e não viver o que ele ensinou. Não adiantaria nada eu estar junto dele e não fazer o que ele ensinou. Então, esse vinde a mim venham ao encontro do que eu ensinei, que é o Evangelho. E é exatamente isso que a ciência trabalhou, pesquisou e descobriu, que se nós praticarmos o que Jesus ensinou, as nossas dores são aliviadas. Vamos a essa questão. Primeiro, então, eu preciso explicar para vocês como funciona a dor, o mecanismo da dor. A dor, ela é explicada pela nossa ciência, pela medicina. Porque se nós tentarmos descrever espiritualmente o que é a dor, nós não vamos conseguir. Nós temos que apelar para a ciência. Então, o que a ciência diz que é dor? Qual que é o mecanismo da dor? Então, a dor física, ela é um sinal fisiológico
que visa a integridade do nosso organismo. Então a dor é um aviso de defesa do meu organismo físico. Então a dor, ela surge sempre que células começam a morrer no corpo físico. Então quando qualquer coisa que eu faça, de alguma forma, gere a morte de células no meu corpo físico, é que vem a dor. Isso é a ciência nossa que explica dessa forma. Qualquer livro que seja focado na medicina vai dizer exatamente isso para nós. Então, quando é detectado pelo nosso organismo automaticamente que existem células morrendo em nosso corpo, um circuito elétrico, né? Um estímulo elétrico é enviado para a nossa medula, que é a nossa medula, daí chega no cérebro, avisando nós que em algum lugar do corpo está morrendo célula. Por isso que vem a dor. Vocês conseguiram entender? Ok. Quando vocês não entenderem, façam assim, ó. Tá? Eu vou entender que não. E quando eu perguntar se vocês entenderem, podem fazer assim, que eu entendo. É um código que nós inventamos agora aí. E por que existe a dor? A dor é quando morre célula. Então por que existe a dor? Então a dor, como eu falei, é um aviso, é um alarme que alguma coisa está danificando o meu organismo. Então a dor é um aviso, lembrem disso. A dor não é para prejudicar nós, não. Ela é para nos ajudar. Então a dor é um aviso que está morrendo célula no nosso organismo. Então o nosso cérebro entende que alguma coisa a gente fez que está matando o organismo. Para vocês entenderem como a questão funciona, eu vou fazer uma questão para vocês aqui, uma proposta. Pense naquela sobremesa que vocês mais gostam. Tá? Pense. Dá água na boca, não dá? Pense nessa sobremesa e agora comam, mas comam muito, mas comam bastante dessa sobremesa. Quando a gente exagera na alimentação, causa mal-estar, mesmo sendo uma coisa que a gente gosta muito. Então todo exagero pode ser na alimentação. Eu comi demais, o meu organismo, a minha parte digestiva vai reclamar. E se aquilo que eu comi é de difícil digestão, vai forçar tanto o meu aparelho digestivo que vai matar células e vai doer o estômago. Então ele vai doer porque devido a um excesso que eu fiz. Então sempre que eu cometo um excesso, seja de que ordem for, seja da alimentação, seja caminhando demais, seja pegando um peso exagerado, sempre que eu fizer algo que é além do normal, ou que eu tiver pensamentos e sentimentos ruins, isso mata a célula também. A gente vai ver na frente. Então sempre que alguma coisa eu faça além do normal, além do comum, que prejudica o meu organismo e que venha a matar a célula, vem dor. Isso tudo é medicina. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Coloquei um senhorzinho ali com dor nas costas. Vamos supor que não existisse a dor. Vamos supor que não existisse dor. E aí, que nem está aquele senhorzinho ali. Nós estivéssemos com uma lesão nas costas e não tem dor. O que ia acontecer? Nós ia parar de fazer as coisas que nós estamos fazendo? As coisas erradas que levou a ter a dor? Nós ia parar? Não. Nós só ia dar conta que estava com um problema grave a hora que essa lesão se tornasse muito crítica, levando nós até o desencarne. Então a dor vem para avisar: pare com isso que você está fazendo, que está te causando dor, está te matando células. Um outro exemplo: alguém já se queimou no ferro quente, na panela quente, com fogo? Alguém, dói ou não se queimar? Dói. Tanto dói que cada vez que eu me aproximo de alguma coisa quente, agora o que eu faço? Eu já tiro a mão. Vamos supor que não existisse a dor e eu encostasse a mão no ferro, como está ali o ferro de passar roupa, e não sentisse a dor.
e ficasse com a mão ali, a hora que eu tirasse, como é que ia estar a minha mão? Toda queimada, toda destruída. Então a dor vem exatamente para que eu evite piores situações. Então a dor vem para nos ajudar, para que nós não cometa coisas piores. A dor é um anjo bom. Bom, então, dor, vamos lembrar assim, dor não é sinal de doença, porque senão só quem era doente ia sentir dor. Então a dor, ela é um sinal fisiológico, não patológico. Patológico é quando é doença. Então a dor é fisiológico. Todos nós sentimos dor quando nós forçamos demais e matamos células no corpo. Ok? Uma outra coisa importante, então, nós lembrar que muita gente diz que a dor é o castigo de Deus. Então não é castigo, é excesso ou exagero nosso. Então a dor nunca é castigo de Deus. É uma coisa que nós estamos forçando além do comum. Ficou claro isso? Lembre-se que a proposta nossa era estudar como é que a ciência chegou à conclusão de que estar com Jesus dói menos. Então nós estamos fazendo o caminho para isso. Primeira coisa, nós entendemos o que é dor. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais da anatomia nossa, mas principalmente do nosso cérebro. Vocês estão pensando assim, mas ele veio aqui para dar aula de anatomia para nós hoje? Não, não vim, mas nós precisamos disso para entender o resultado. Vocês já viram falar em sistema analgésico central? Então vamos explicar o que é sistema analgésico central. Existe no nosso cérebro uma região chamada arquicórtex. Eu já vou explicar o que é arquicórtex. E nessa região fica o sistema analgésico central. Quando você fala em analgésico, a gente se lembra o quê? Aquilo que tira dor, não é? Analgésico é para tirar dor. Mas nós temos no nosso organismo um sistema que é exatamente para aliviar nossa dor. Então esse sistema produz substâncias, duas substâncias, que são específicas para aliviar a dor nossa, que se chamam essas substâncias de encefalinas e endorfinas. Quando esse sistema analgésico central produz bastante encefalinas e endorfinas, nós sentimos menos dor. Então, quando esse sistema está produzindo bastante essas substâncias, a nossa dor diminui bastante. Então, quanto maior for a quantidade dessas substâncias liberadas na minha corrente sanguínea, menos dor. Quanto menos substâncias dessas que tiram a dor, mais dor eu vou ter. Ok? Isso é lógico. Bom, falamos do sistema analgésico central. Eu falei do arquicórtex. Então vamos falar da nossa divisão do cérebro. O nosso cérebro humano é dividido em duas partes. O amarelinho chama-se arquicórtex e o azulzinho ali, neocórtex. Por que isso é importante eu falar? Isso é importante para nós entendermos como é a formação do nosso cérebro hoje. Quando nós éramos ainda seres irracionais, nós estávamos na fase animal, o nosso cérebro só tinha o tamanho amarelinho, chamado arquicórtex. Por isso chama arquicórtex. Arque lembra coisa antiga, né? Arqueologia, essas coisas. Então, arque é o cérebro antigo que eu possuo. É o cérebro primitivo que eu possuo. Quando eu passei para a fase hominal, para a fase humana, o meu cérebro cresceu de tamanho e ganhou uma parte nova, chamado neocórtex, novo cérebro, né? Então essa parte azul é a parte nova que eu ganhei quando eu passei a ser racional. Isso quer dizer que todos os animais que nós conhecemos só tem essa parte amarelinha no cérebro, o arquicórtex. Então todos os animais só têm arquicórtex. Quando se transforma em ser racional, na evolução, como nós conquistamos, nosso cérebro cresce de tamanho e nós temos uma parte nova.
Agora vocês prestem bem atenção, que daqui a pouco eu vou fazer uma prova com vocês sobre isso. Tá? Vamos falar um pouquinho da parte amarela ali. O que é a parte amarela? Essa parte amarela é a responsável pelos meus instintos de defesa. Então sempre que eu tenho medo, ou eu vou agredir alguém para me defender, eu estou com raiva de alguém, eu estou usando a parte do cérebro chamada arquicórtex. Então sempre que eu estou usando instintos de defesa, eu estou usando a parte amarelinha, a parte antiga. Os animais também se defendem, não se defendem? Por quê? Porque eles têm essa mesma parte que nós, o arquicórtex. Quando a gente está agindo por orgulho ou egoísmo, que parte do cérebro nós estamos usando? O arquicórtex. Por quê? Porque todo orgulhoso ele está tentando defender a parte dele, né? O egoísta está tentando defender algo dele. É instinto de defesa. A pessoa orgulhosa e egoísta está usando os instintos primários de defesa. O meu é melhor. O meu faz mais coisa. Não é assim? Está defendendo coisa sua. Instintos primários. Agora vamos falar da parte nova do cérebro. O que é a parte nova do cérebro? A parte nova é a que gerencia toda a parte intelectual, toda a parte do raciocínio, do pensamento, do discernimento e das emoções e dos sentimentos. É nessa parte que nós desenvolvemos o amor, a confiança, o perdão. Então, quando nós estamos usando essa parte nova do cérebro, nós estamos utilizando então toda essa parte que nós ganhamos quando se tornamos hominais. Ou seja, é uma parte que gerencia todos os instintos de raciocínio e sentimentos e emoções. Já somos muito diferentes dos animais. Os animais, o animal não tem inteligência. O que ele tem? Instinto. O sentimento dele ainda é embrionário. Muitos animais que nós temos em casa são dóceis, tal, porque são bem tratados. Mas pegue ele e trate mal ele para ver o que ele faz. Do mesmo jeito ele vai agredir o dono. Ele não distingue quem é que... O ser humano já faz uma distinção e controla os sentimentos. Os animais não conseguem controlar os sentimentos. Então quando nós estamos usando a parte azul, que é a parte nova, o neocórtex, nós estamos usando então toda a parte de gerenciamento de sentimentos, raciocínio, intelecto e emoções. Ok? Lembra? A parte amarelinha é a parte dos instintos de defesa. Posso fazer o teste com vocês, a prova? Vamos ver. Vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Os animais sentem dor? Sim ou não? Sim. O homem sente dor? Sim. Onde fica a dor? Tudo que é comum ao animal e ao homem, fica onde? No arquicórtex, aquela parte antiga, lembra? Aquilo que é comum entre nós e os animais é arquicórtex. Aquilo que só os homens, só os humanos fazem, é no arquicórtex. Os animais não têm neocórtex. Neocórtex. Os animais sentem medo? Sim. O homem sente medo? Sim. Aonde fica o medo? No arquicórtex. Ok. Então todas as coisas que são comuns entre o animal e o homem é no arquicórtex. Agora uma outra questão, vamos ver. Coisas que o homem faz e o animal não faz. Peça de teatro, escrever peça de teatro. Os animais fazem? Aonde que fica isso então? No neocórtex. A caridade o homem faz. Os animais fazem caridade? Não. Fica no neocórtex. Conserto de máquinas. Os animais consertam máquinas? Não. Onde fica? Neocórtex. Ok. Então, vocês já pegaram o raciocínio. É 10 para vocês. Né? Vamos marcar ali. Agora vamos ver, agora vamos juntar tudo isso que eu falei para vocês, para nós conseguir entender o que a ciência descobriu. Então, lembra que o sistema analgésico central que eu falei ficava no arquicórtex, na parte amarelinha ali, ó. Então, se eu produzo aquelas substâncias encefalinas e endorfinas no meu
arquicórtex. Mas para eu produzir essas substâncias, o arquicórtex não deve estar em ação, ele deve estar parado. Ele deve estar sem eu estar movimentando ele. Então eu vou colocar aqui, ó. Quando eu estou movimentando o arquicórtex, é nos momentos que eu estou utilizando meus instintos primários. Então a hora que eu estou com medo, a hora que eu estou agressivo, a hora que eu estou com raiva, eu não produzo substâncias analgésicas, certo? A hora que eu passo a utilizar o neocórtex, a hora que eu começo a raciocinar, a ter bons pensamentos, sentimentos, né, a trabalhar os pensamentos, os sentimentos, a nível de controlar eles, eu estou trabalhando com o neocórtex. Então eu estou agindo com amor, com paciência, com tolerância. Então eu estou agindo com o neocórtex. Quando eu estou agindo com o neocórtex, a parte amarela fica... Eu não estou com raiva. Eu não posso estar pensando no amor e com mágoa. Ou eu só estou no amor ou eu só estou na mágoa. Quando eu estou pensando em amor e fazer coisas boas, o meu arquicórtex não está agindo. Então ele fica liberado para produzir substâncias analgésicas. Isso tudo a ciência descobriu para nós. Então isso quer dizer, agora eu vou movimentar aqui para vocês entenderem. Quando eu fico com raiva, coisa assim, ó, olha o que acontece. Eu paro de produzir substância analgésica. A hora que eu paro com a raiva e começo a usar amor, paciência, tolerância, eu começo a trabalhar com a partezinha azul ali. Então, aí eu passo a produzir substâncias analgésicas. Entenderam isso? Todo mundo entendeu? Então, quando nós concentramos a nossa atividade no neocórtex, nós passamos a produzir substâncias analgésicas e vamos sentir menos dor. A hora que eu passo a usar o meu arquicórtex através de raiva, mágoa, rancor, eu vou sentir mais dor. Então tudo isso que eu falei para vocês até agora é um fenômeno totalmente fisiológico. Não tem nada de espiritual aí. É uma questão do funcionamento do meu organismo. Ele funciona assim. Então isso é um fato científico. Agora vem a questão aqui. O que tudo isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com Jesus? Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A hora que eu estou praticando o que Jesus ensinou, eu estou usando qual área do meu cérebro? O neocórtex. Simples, né? E com isso eu vou sentir menos dor. Então estar com Jesus dói menos. Fica claro isso? Isso é um fato científico. Não tem nada de espiritual aí. Então quando eu sinto mais dor? Quando eu estou fazendo atitudes que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Tendo mágoa, falando mal dos outros, sendo agressivo, sendo violento, sendo egoísta. Então eu vou sentir mais dor. Porque uma que eu vou estar agravando o que eu estou sentindo, né? Eu vou estar produzindo substâncias que me fazem sentir mal. Então, além de eu fazer coisas que vão agravar e ocasionar enfermidades, eu não vou produzir substâncias que me aliviam a dor. Então, quando eu mudo o meu comportamento para melhor, começo a seguir o que Jesus ensinou, eu passo a sentir menos dor e vou viver melhor. Está claro isso? Então isso é fato científico. Não tem nada de espiritual no meio disso, não. E quando Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu aliviarei, ele quis dizer... Então Jesus, é claro que ele conhecia tudo isso, né? Então, se você vai até ele, vinde a mim, venha seguir o que eu ensinei, viva o que eu ensinei, que a tua dor vai ser aliviada. Vocês entenderam como é que a coisa se alivia? Basta eu viver de acordo com o que Jesus ensinou. Automaticamente as nossas dores começam a diminuir, ficar menos complicada.
E o que significa estar com Jesus? Então, quando Jesus falou para nós, ele passou vários ensinamentos. Ele falou nesse: bem-aventurados os brandos e pacíficos. Ser uma pessoa branda, pacífica, é estar com Jesus? É um bem-aventurado. Ser uma pessoa que é de boa convivência, facilita a vida com os outros. Quando ele falou humildes de espírito, que ele na época falou pobres de espírito, mas na linguagem ele queria dizer, a linguagem antiga, né? Ele queria dizer humildes de espírito. Que nós não queiramos se exaltar sobre os outros, que nós queiramos trabalhar e ajudar todos, indistintamente, seja quem for. Quando ele falou misericordiosos, o que é misericórdia? Misericórdia significa a junção de dois vocábulos, miséria e córdia. Córdia é coração. Então nós olhar a miséria do outro com o coração. Mas não é só a miséria material, é a miséria moral também. Então, quantos que a gente convive e são pessoas de difícil convivência, são rudes, amargos, difícil viver com ele. Então, essa pessoa a gente tem que ter misericórdia dela, porque ela é uma pessoa miserável, ela tem miséria de coisas boas dentro dela. O que ela precisa? Que alguém use o coração. Coração é relacionado com amor. Então que nós haja com amor perante as misérias dos outros. Ter amor para aqueles que são de difícil convivência. Então, tudo isso Jesus foi ensinando para nós. E aonde ficam todas essas coisas quando a gente pratica? No neocórtex. Tudo com o neocórtex. Por isso, né, quando a gente age dessa forma, vai doer menos em nós. Tenho certeza que vai doer menos. Cientificamente provado. Então logo, quando estamos com Jesus, nós sentimos menos dor, porque menos células vão morrer. Então fisiologicamente, neurologicamente falando, né, não é uma questão de fé. Isso é uma fé, será que acontece ou não? Não é fé, isso é fato científico, que acontece dessa forma. Então cabe a nós agora, além da fé que nós já tínhamos, agora ter mais esse, né, componente de comprovação científica, mostrando que vale a pena ser bom, vale a pena seguir o que Jesus ensinou. E a gente já tem várias enfermidades instaladas em nós. Se eu agir a partir de agora conforme Jesus ensinou, o que vai acontecer com essas enfermidades que estão instaladas? Elas vão doer menos, porque eu vou produzir substâncias que vão começar a aliviar a dor delas. Vocês já viram falar em dor moral? Existe dor moral ou não? Existe. Até agora nós estávamos falando de dor física e dor moral. Existe? Dói onde a dor moral? Aonde que dói a dor moral? Na consciência. Na consciência? Na alma? Vamos lembrar, o que é dor? Lembra que eu falei há pouco? Quando as células morrem, a alma, a consciência, não tem célula. A alma não tem célula, a consciência não tem célula. E como é que dói? Como é que dói em nós? Colocando aqui, né? Na alma, na consciência. Então existe dor moral ou não existe? Dói aonde então essa dor moral? Se não é célula que morre. Porque na alma, na consciência não dói. Mas se existe dor moral, onde que dói? Dói tudo. Tudo, né? Existem alguns sentimentos que causam dor. Existem alguns sentimentos que quando a gente está tendo eles, nós produzimos certas substâncias chamado tensionantes, né? Que é a cortisona, o cortisol, adrenalina, catecolaminas. São uma série de substâncias que quando a gente produz essas substâncias, elas matam células do nosso organismo.
Então, quando a gente está produzindo essas substâncias em nós, elas desempenham um papel importante. Portanto, elas são úteis, mas só que elas não devem ficar muito tempo em nosso organismo, porque daí elas se transformam em matadoras de células. Vocês estão olhando ali, de repente alguém pode estar pensando: o que está fazendo um Fiat 147 na tela ali? Quem que já teve um Fiat 147 aí, né? Quem que não teve um Fiat 147 é álcool. É isso mesmo. Como é que funcionava um Fiat 147 a álcool? Lembra? Você tinha que apertar um botãozinho, né, injetar a gasolina, que não é que nem hoje os flex aí, né? Antigamente motor a álcool era motor a álcool, motor a gasolina era gasolina. E se você colocasse gasolina no motor a álcool, fundia o motor, estragava o motor. Então, deixa eu colocar aqui. Aguarde uma hora. Depois de uma hora você pode voltar. Então, o Fiat 147, você tinha que injetar a gasolina só para ele pegar, não é assim? Ele pegava, aí você já não precisava injetar mais nada, aí ele ia funcionar com álcool. O cortisol, por exemplo, ele funciona assim: eu preciso do cortisol uma hora que eu estou com medo, estou tenso, eu preciso do cortisol para me alertar, para ficar alerta. Só que o cortisol ele deve ficar só naquele momento, porque ele é corrosivo, demais corrosivo. O cortisol, a hora que eu vou fazer um movimento, correr, no início, é que nem a gasolina do Fiat 147, eu preciso no início do cortisol para iniciar o movimento. Só que depois tem que parar com ele, porque ele é bastante corrosivo. A adrenalina também é corrosiva. Então, sempre que eu vou fazer uma atividade, eu produzo cortisol. O estresse, o nervosismo, a raiva, a mágoa, faz com que eu produza cortisol. Então, por exemplo, a pessoa levanta cedo, frio chovendo, o que ela pensa? Que dia, vou levantar, é um dia maravilhoso, mas eu vou levantar, ter que ir, né, tomar café, então ela levanta meio com mau humor. Quando ela levanta assim, ela está produzindo cortisol, e bastante cortisol. Aí toma café, o café está meio amargo, forte, frio, sei lá. Aí sai no trânsito, na hora que começa a andar, o trânsito fica engarrafado, fica difícil. Ele está lá nervoso produzindo cortisol. Vai trabalhar, teve várias situações durante o serviço que foram desagradáveis, produziu cortisol o dia inteiro. Aí volta à tarde, trânsito, chega em casa cansado. Que jeito que fica aquela pessoa naquele dia? Ela fica totalmente, né, tensa, né, e ali durante o dia inteiro ela matou células. Então ela chega ao final da tarde cheia de dores. Tudo por causa do cortisol. Então dói aonde? Dói em tudo. Então nós produzimos substâncias que nos causam. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa e a gente não gosta do que está fazendo, o cortisol vai ficando presente. Por isso, o médico receitou para mim, eu tenho que fazer caminhada todo dia. E eu detesto fazer caminhada. Pronto, eu vou fazer a caminhada com cortisol, não vai adiantar nada, não vai melhorar a minha saúde. Por isso, sempre que eu for fazer alguma coisa, eu tenho que aprender a gostar daquilo que eu estou fazendo, de alguma forma. Por quê? Porque a hora que eu começo a gostar daquilo que eu estou fazendo, eu troco o cortisol por uma dessas outras substâncias ali. A oxitocina, a serotonina ou a endorfina. Então sempre que eu faço alguma coisa que eu gosto, eu produzo oxitocina. Sempre que eu produzo algo que me traz tranquilidade, eu produzo serotonina. E sempre que eu faço algo que me dá prazer, eu produzo a endorfina. Então, se eu vou trabalhar, está chovendo e frio, obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado. Eu tô com saúde, eu tenho que ver quantas coisas boas eu tenho, além daquilo que não estava bom.
Então eu tenho que aprender a achar coisas boas naqueles motivos. Aí saio de casa, pego o trânsito, estou lá engarrafado, o que eu vou fazer? Vou escutar uma música boa no carro, vou ter coisas... Hoje em dia é tão fácil de eu ter aparelhos no carro que toquem música. Vou escutar o Amado Batista lá, né? Aquelas coisas fantásticas lá, né? Ou, né? Cada um vai escutar a música que gosta. Põe um momento espírita, põe palestras. Então eu vou aproveitar aquele momento que está ali. Estou parado, em vez de ficar tenso, vou achar uma coisa que eu gosto. Lá no serviço, é tão difícil conviver com aquelas pessoas, mas são aquelas pessoas que estão fazendo eu crescer. Quanto mais difícil é a pessoa de eu conviver com ela, muito melhor para o meu espírito. Sabiam disso? Porque eu nasci aqui para evoluir. E uma das coisas que eu tenho que fazer muito aqui é exercitar virtudes. Porque se eu perguntar para vocês, é fácil ser bom? Vocês vão dizer que não. Por que não é fácil ser bom? Porque nós não estamos habituados a fazer as coisas boas. À medida que eu vou exercitando, vai se tornando melhor. Então eu nasci aqui para exercitar paciência, tolerância, compreensão. Vamos imaginar que se nós tivéssemos nascido na família, e numa família única, né? Estando nessa família o Chico Xavier, Divaldo Franco, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e nós sendo parente deles vivendo junto. Como é que eu ia praticar paciência? Com quem que eu ia praticar o perdão com eles ali? Então eu preciso nascer, não com eles ainda, eles vieram para nos ensinar, mas eu preciso nascer e trabalhar e estar vivendo em meios de pessoas que me ajudem a praticar a paciência, a compreensão. Aquele colega no trabalho, difícil convivência, é o que mais faz eu crescer se eu quiser. Imagine quantas oportunidades por dia ele me dá para me treinar. Não é assim? Eu até chamo esse de personal training, de virtudes. Então, se eu olho por esse lado, eu não vou gostar de ir lá então. Evoluir no serviço todo dia vai ser a melhor coisa que tem. Então nós temos que olhar as coisas com outros olhos. Para mudar, nós temos uma situação do metabolismo orgânico que eu sempre vou produzir cortisol. Eu preciso dele. Só que eu não posso manter ele no organismo, eu tenho que trocar ele por coisas, por hormônios que me dê prazer, paz, amor. Então eu tenho que estar trocando eles. É assim que eu vou conseguir melhorar então. Nós vimos que a dor então é um sinal fisiológico. Isso quer dizer que quando eu estou fazendo alguma coisa que me cause dor, é porque eu estou fazendo algo que está matando as minhas células. Se eu vou trabalhar, pego o trânsito, chego no serviço, tenso, estresse, essas coisas, isso é prejudicial ou não? Então eu tenho que mudar, achar uma coisa diferente, achar o que fazer para... Eu não consigo deixar de trabalhar. Então eu vou achar meios, colocar coisas boas, achar o lado bom disso que está ruim. Para que eu consiga ter saúde. Ofensa dói? Ser ofendido é bom ou não? Claro que não. Traição é bom? Não. Ofensa dói, traição dói. Por que dói? Porque cada vez que a gente é ofendido, nós ficamos com raiva. E aí produzimos cortisol. Aí o cortisol mata a célula. E ele entra na corrente sanguínea e vai se espalhando pelo corpo inteiro. Então ele mata a célula onde? No corpo inteiro. Por isso que dor moral dói. Mas não é porque dói na alma ou na consciência, ela dói no corpo mesmo. Porque o meu espírito produz, é ele que sente, é ele que pensa. Então ele vai produzir a raiva, o sentimento da raiva. Só que o sentimento da raiva vai refletir no meu organismo na produção de substâncias que são tóxicas ali para mim. Por isso que dói.
Então dói, a ofensa dói, a traição dói, porque nós se comportamos mal perante a ofensa e perante a traição. O que é se comportar mal? É se comportar contra o que Jesus ensinou, não é? O que Jesus ensinou para nós no caso de ser ofendido? Dar a outra face. O que é a outra face? É perdoar, fazer o bem. No caso da traição, o que é outro lado da traição? Compreender, tolerar. Então quando nós dizemos assim, que está me doendo o que ele me fez, é porque eu estou me comportando mal, eu estou fazendo errado, eu estou agindo contrário ao que Jesus ensinou. E aí a gente fica dizendo assim, mas foi o outro que me traiu, por que dói em mim? O outro traiu, o problema é do outro. Mas por que está doendo em mim? Porque eu estou me comportando mal perante aquela traição, perante aquela ofensa. Egoísmo faz bem? Não. Toda vez que somos egoístas, vai doer. Quando usamos do orgulho, vai fazer bem? Não. Toda vez que nós usarmos o orgulho, vai doer em nós. Temos que lembrar então que orgulho e egoísmo são as chagas maiores que está escrito no livro dos Espíritos, que nós temos que combater. O egoísmo, na verdade, é a origem de todos os males que nós temos. Porque a gente não aceita que os outros digam qualquer coisa para nós. E aí nós produzimos bastante, né, cortisol, ficamos com raiva, com mágoa. E quem é que vai ficar doente? O outro ou nós? Amor, solidariedade, caridade, fraternidade, dói ou não? Quando a gente pratica? Isso não dói, né? Não dói. Então nós devemos procurar a causa da nossa dor. E geralmente nós vamos encontrar a dor no mau comportamento. Lembra lá no começo que nós falamos o que é a dor, que a medicina falou para nós? Que sempre, eu falei para vocês comer bastante sobremesa, que vocês gostam. Então sempre que nós estamos se comportando mal, nós vamos gerar alguma coisa que vai causar dor. Comportamento errado é ter atitudes violentas, agressivas, mágoa, rancor, tristeza, angústia. Tudo isso é comportamento errado. Tudo isso cria cortisol. E aí nós tiramos o prazer de viver, não temos gozo, não temos paz. E aí o cortisol vai matando célula, e vai matando célula, até que ele gera uma enfermidade. Então se nós nos comportar bem, vai doer? Vai doer menos, vai doer muito menos. Então a dor física é um aviso que estamos matando células. Então sempre que começar a doer em nós um pouquinho mais, vamos pensar assim, o que eu estou fazendo de errado? Como é que eu estou me comportando que venha mais dor? E aí, se eu mudar o meu comportamento, a dor vai diminuir, porque eu vou produzir substâncias que tiram a dor. Substâncias analgésicas. Mas a gente sempre diz assim, mas foi o outro que me traiu. Se ele fez errado, é um problema de quem? Nosso ou dele? É dele. Mas se está doendo em nós agora, é um problema dele ou nosso? Agora é nosso. Ele fez errado. Então, vamos tentar compreender, entender. É isso que Jesus disse, vinde a mim. Faça aquilo que eu falei, ame, perdoe, compreenda. Esse é o meu papel. Mas quando eu não faço isso, passo a me comportar mal, a dor vem para mim. Porque eu produzi substâncias que vão matar minhas células. A dor vai ser minha. E não é problema do outro daí. Mas se está doendo em nós, né, então é um problema nosso e não dele. E por que está doendo em nós? Porque estamos se comportando mal. Para eliminar isso, temos que mudar nosso comportamento. Aí outros dizem assim, ele me fez mal e tem que pagar. Queremos que o outro sofra igual que nós sofremos. O nome disso, o que é? O nome disso é vingança.
E vingança e justiça não é a mesma coisa. Vingança é um ato violento, agressivo contra o próximo. A justiça cabe a Deus fazer. Deus faz. Ninguém escapa do erro que fez. Agora, se nós querer fazer a justiça com o nome de vingança, quem é que vai sofrer? Vai doer em quem? Em nós. E por que vem a dor então? Para nos alertar sobre o nosso comportamento. A dor vem para nos alertar, independente se é dor física ou dor moral. A dor vem para alertar. Olha, cuida do teu comportamento. Então sempre que nós tivermos uma dor e ela está piorando, vamos avaliar nosso comportamento dos dias anteriores para ver. Nós já vamos encontrar a causa. E aí não adianta estar querendo vir aqui tomar passe e não mudar o comportamento. Ir na farmácia comprar remédio e não mudar o comportamento. A dor vai estar piorando. Para mim diminuir a dor, eu preciso mudar o meu comportamento. Muitas vezes eu vou precisar do passe para ajudar agora a eliminar aquelas energias que estão, né, e eliminar as células que já morreram. Vou precisar do remédio para a farmácia para eliminar a célula. Mas eu tenho que mudar o comportamento para que minha saúde não venha a piorar. Então como é que eu posso acabar ou diminuir a minha dor? Qual que é o segredo? Mudando o meu comportamento. Eu posso mudar o comportamento de outra pessoa? Não. Mas posso mudar o meu comportamento? Esse eu posso. Então, se eu me aproximar dos ensinamentos de Jesus, eu consigo mudar meu comportamento? Se eu seguir, né, podemos dizer que o Evangelho de Jesus é um manual, né? Se eu seguir esse manual de bom comportamento que Jesus ensinou, eu vou mudar. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. Então, isso, tudo que nós falamos até agora, isso quer dizer, se nós mudar, né, se comportar melhor, se comportar de acordo com o que Jesus ensinou, viver de acordo com o que Jesus mostrou para nós, nós vamos sentir menos dor? Sim ou não? Sim, né? Por isso Jesus disse: vinde a mim todos vós que vos encontrais aflitos, que eu vos aliviarei. Venham, vivam aquilo que eu ensinei, que as dores vão se aliviar. Então, ir até Jesus significa o quê? Viver como seu discípulo. E Jesus disse: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Dessa forma, seguindo tudo que nós falamos até agora, né? Segundo a mais nova tendência da neurofisiologia moderna, quem está com Jesus sente menos dor. Tudo isso que eles descobriram, estando com Jesus vamos sentir menos dor. Por isso nós colocamos o título: com Jesus dói menos. Consegui passar para vocês a ideia? Esse entendimento? Eu acho que, né, fica uma coisa muito boa quando a ciência vem e diz, confirma aquilo que a gente acredita. Aumenta a nossa fé. Por isso eu quero sair daqui olhando para vocês e vendo que vocês estão com a fé multiplicada, né? Geometricamente multiplicada para muito melhor. Ok? Então, só tenho a agradecer a vocês, muita paz. Foi um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês. E breve nos veremos novamente, né, Suzy? Muito obrigado, muita paz.